aspecto super importante dessa fase. A formação do autoconceito. O que é o autoconceito? O autoconceito é a impressão, a imagem, por isso que eu escolhi essa foto, que eu tenho de mim. Então, eu estou falando que é muito importante que nós, educadores, pais e professores, ajudemos as nossas crianças a terem um autoconceito real de quem são. Muito estimulante, tá? Que seja muito positivo, mas que também não seja de passar pano e só positivo. Sabe aquela coisa, ele é o supra-sumo, a última bolacha do pacote, porque dependendo de como você for trabalhar com seu filho, é isso que ele vai se achar. Ou também, por outro lado, não sirvo para nada. Então, como é importante a crença de quem somos, capacidades e traços de personalidade. Nessa fase é importante e as crianças são capazes de, se elas fazem eu não sei, mas elas são capazes de, se elas fazem vai depender da gente, é isso que eu quero dizer, de dizer quem elas são e o que elas são capazes de fazer, coisas básicas, né? Então eu sou o João, eu tenho 4 anos, eu jogo futebol, mas eu não sei, na braqueação eu fico só pendurado. Ele é capaz de fazer isso. Agora, ele é capaz, se conversam com ele, se falam, olha que legal, vamos jogar futebol, olha, o João gosta de futebol. O quanto de conversa em casa existe com o filho de vocês? O quão importantes são os jantares juntos, os momentos de sentar. Em casa a gente fazia uma coisa que era muito legal. Depois do jantar, a gente sentava para fazer alguma coisa junto. Ou era um jogo, ou algum tocava um instrumento, tocava pra gente. A gente chamava isso de reuniões, pequenas reuniões familiares. Então a gente fazia. Ou jogar um jogo, contar como foi o dia. Isso é muito bacana. Eu vou dizer pra vocês, eu viajei, não é exemplo, tá? Minha vida não é um exemplo, quer dizer, é Doriana, não é Doriana, é vida real, é perrengue, tem coisa que, né? Mas uma das coisas que eu posso dizer, eu viajei recentemente com os meus 5 filhos, com genro, com namorada, noivo, todo mundo junto, porque isso a gente tem na nossa família, essa união. Então, por quê? E da onde veio isso, Alessandra? Tem gente que olha e fala assim, nossa, que sorte a tua, né? Teus filhos saem com você até hoje, tem 30 anos. Sorte? Aí tem vontade de bater em quem fala que é sorte. Gente, é trabalho. Foram as reuniões todo dia depois do jantar na minha casa, que às vezes assim, a gente, e não era imposto, era uma coisa, entendeu? Mas dá trabalho, educar dá trabalho. Então você não consegue, não é sorte nenhuma, coisa nenhuma, né? É trabalho, é esforço. E aqui também vai dar esforço, né? Mas como é importante a gente fomentar o autoconceito real dos nossos filhos. O que ele é capaz de fazer e o que ele não é capaz de fazer. Porque também um outro risco que a gente como pai às vezes tem é, nossa, como é que eu vou falar pra ele que ele não sabe ler ainda? Tem que dar uma coisa mais fácil. Não, calma, espera. Ele tem que também enfrentar os limites dele e saber que tem coisa que ele não vai dar conta. Ainda. Mas cuidado, que nós adultos somos ansiosos muitas vezes. A gente pode meter os pés pelas mãos, tá? Então, é muito importante que a criança tenha uma autoconsciência, um autoconceito real do que ele é capaz de fazer e do que ele ainda não é capaz de fazer e eventualmente alguma coisa que ele não vai ser capaz de fazer, tá tudo bem. Emoções e sentimentos, esse assunto é muito importante, tá? Compreender as emoções ajuda as crianças a controlar o modo como elas demonstram os sentimentos. Emoções e sentimentos são diferentes. Emoções é o que todo mundo sente, é uma reação a um estímulo externo, né? Já o sentimento, olha lá, é aquilo que
Olha, isso, elas sabem algo sobre as suas emoções, mas elas têm muito para aprender e elas vão muito aprender de vocês, da gente. Como nós entendemos as nossas emoções, mas como nós entendemos as nossas emoções? Será que a gente vira para o filho e fala para o filho muitas vezes assim, nossa, que feio, não pode sentir raiva? Ou eu falo para o meu filho, não, ok, sentir raiva é normal. O que a gente faz com a raiva é que a gente tem que controlar. E não é legal bater quando a gente está com raiva. Mas eu vou te mostrar o que a gente pode fazer quando a gente está com raiva. Quando a mãe está com raiva, a mãe respira, expira. 10 vezes, vamos fazer? Ou a mãe sai para dar uma volta. Vou até lá no final do corredor, daí já volto. Esse caminho de autorregulação, gente. Tá? Então, isso é muito importante. Nessa fase, isso é bom que fique destacado também. Os padrões que produzem orgulho e vergonha estão internalizados, mas isso dependeu do estímulo, da observação dos pais, desse andaime emocional. E uma palavra sobre orgulho e vergonha, cuidado, não façam os seus filhos se sentirem humilhados. É bom sim que a criança sinta vergonha porque ela bateu no amigo dela para resolver, mas você não precisa esculachar a criança. Tá vendo? Olha aí, agora tá chorando. Olha, você não tá... Não, entende? Olha, realmente, filho, foi chato, bateu no amigo, isso está errado. É bom que você se sinta mal sobre isso, mas tá tudo bem. Confio que numa próxima vez você não vai fazer assim e não vai responder assim a essa sua emoção. Tá claro isso, gente? Se quiser, tá, parar pra alguma coisa, tá aqui, bem aqui, tá? A emoção são essas forças motivadoras que nos preparam para agir. Então, medo, sentir medo, aí eu vou agir, ou eu vou atacar, ou eu vou fugir, né? Alegria, são processos espontâneos e biológicos, eles estão motivados. Aí, eles estão fora do nosso controle, tá? A gente sente alegria, gente. Pessoas normais sentem alegria, pessoas normais sentem surpresa, pessoas normais sentem raiva, pessoas normais sentem pânico, pessoas normais sentem nojo. Agora, o sentimento é a maneira como a gente interpreta a emoção, né? Então, e a gente tem consciência, e aqui é que é importante, porque a gente pode tomar decisão baseada no sentimento. Amor, felicidade, ódio, inveja, tudo isso, em outras palavras, pode ser trabalhado. Então não vem com essa história de que, eu sou assim mesmo, minha família é assim, uma pessoa aprontou comigo, ficou, risquei, tá na lista, nunca mais. Porque a gente é assim mesmo. Não, é que você quer ser assim mesmo. Você escolheu ser assim mesmo. Você pode, se tiver ter tido raiva da pessoa e querer matar ela, ok, no momento de raiva, mas depois falar, nossa, mas não é assim também, né? Calma. Não quero alimentar isso. Sentimento é uma coisa que você alimenta. Você pode alimentar, você tem o ódio ou o perdão. São dois leões dentro de você. Um deles você vai deixar forte, o outro você deixa morrer de fome. A escolha é nossa. Ele desenvolveu uma teoria que trabalha com as crises do desenvolvimento nosso. Desde que a gente é bebê, a primeira crise até a última, quando a gente morre, envelhece, e lá a morte natural, o velhinho, tá? Então são 8 fases, 8 crises que a gente tem para resolver na nossa vida. E que quando isso é bem resolvido, a gente ganha uma virtude. Olha que bonito. Então a crise desta faixa etária é a da iniciativa versus culpa. E a virtude é a virtude do propósito. Tá? Então, olha que coisa bonita. Então, iniciativa por quê? Porque como a criança, nessa fase, ela vai ter iniciativa de fazer as coisas. É em decorrência da autonomia. Certo? Então, a criança vai ter iniciativa, ela dá o primeiro passo, mas ela tem que saber se aquilo é ok ou aquilo não é ok.
dentro dos padrões de comportamento esperados, de respeito ao outro, de respeito ao ambiente, de respeito a si mesma. Então, como que ela concilia isso e o desejo de aprovação? De aprovação dos pais, que é a pessoa que ela mais ama na vida. E você nunca pode, nunca deveria dizer para o seu filho, né? Eu não gosto de você porque você fez isso, ou eu vou deixar de gostar de você. Não, seu filho tem que saber que você vai amá-lo até o fim, gente. Tá? Apesar das coisas que ele faça, você pode falar, eu vou continuar amando você, mas esse comportamento é péssimo. Eu não vou aceitar esse comportamento não é certo, esse comportamento é desonesto, esse comportamento... E eu tô junto para mudar, para ajudar você a melhorar isso. Tá? Então, olha que legal, quando a criança consegue regular esse impulso da iniciativa que ela teve, de uma coisa, da culpa de ter feito errado, ou do orgulho de ter feito certo, ela desenvolve essa virtude do propósito, que é a coragem de você imaginar e perseguir metas, sentido da vida. Por que a gente está numa crise tão grande hoje de pessoas com falta de sentido? Depressão nojenta. O quanto será que nos podaram iniciativas? O quanto será que faltou por um psicologismo de que tudo vai dar trauma, não sei o quê? Então, enfim, tá? Por que não estamos achando sentido para a nossa vida? Será que sempre esperamos todos dizerem pra gente o que a gente tem que fazer? A gente nunca parou para pensar na nossa própria vida. Os adolescentes hoje, gente, muito sério. Às vezes os pais estão muito virados olhando só para o próprio umbigo deles, se eles estão bonitos, aparecendo no Instagram. Enfim, tantas coisas. Então, nós podemos ajudar muito proporcionando essas oportunidades para que as crianças façam as coisas sozinhas, mas com orientação e limites claros. Tá? Depois, olha que coisa bacana, né? Essa resolução entre iniciativa versus culpa e orgulho vai impactar na autoestima. Como eu me vejo positiva, uma pessoa bacana, uma pessoa que tem sim erros, mas que luta por ser melhor, sabe? Uma pessoa pra cima, alto astral, não interessa o que falam dela, ela é super bem resolvida, não interessa as lambadas que ela levar da vida. Como a gente quer isso para os nossos filhos? Então, percebe? É tudo muito... Se eu ficar paparicando, se eu ficar alimentando lá o meu filho, que tá ali com aquela melancolia dele, que autoestima que eu tô dando para ele? Que autoestima que eu tô fomentando nessa criança? Se eu não ajudo essa criança a descobrir que ela pode abotoar a camisa sozinha, como é que eu tô trabalhando com isso aqui depois? Né? E outra coisa, as diferenças de gênero se estabelecem muito forte aqui nessa idade. Então, como é importante mesmo, né? Ter o modelo da mãe, o modelo do pai, o modelo de um irmão mais velho, um tio. Como é importante isso mesmo. Meninos são meninos, meninas são meninos, podemos fazer as mesmas coisas, mas de forma diferente. Somos diferentes. E para finalizar, essa é a fase dos 4 e 5 anos, gente. As janelas estão abertas também para viver a empatia e o altruísmo. Empatia se ensina. Existe uma área do cérebro que pesquisas mostram que experiências, crianças que passam por experiências de empatia, visitar uma criança pobre, ajudar, dar comida para o senhor que está na rua, o cérebro dessa criança responde diferente. Existem inúmeros estudos mostrando isso. Quando você faz uma ação boa, qual área do cérebro que está sendo trabalhada? Está sendo estimulada. A empatia se ensina. Isso é muito importante. Então, como que eu posso fazer isso? Leia história inspiradora para os seus filhos. Como é importante, gente, a gente... E leva um nível cultural
também dos seus filhos. Assista filmes e desenhos que promovam esses valores e converse sobre como as pessoas se sentem. Olha, você reparou que nesse filme aconteceu isso e aquilo? Você viu como estava a postura dele? Você viu que o outro, o que foi? Por que se sentiu sozinho? Né? Por que tem criança que chora assistindo um filme de um leãozinho que ficou sozinho e tal, não sei o que? Então, vamos aproveitar. Ai, não, ele ficou triste, eu não quero que meu filho fique triste. Gente, fala a sua tristeza. O mundo não é cor-de-rosa, não. O mundo é maravilhoso. Mas sim, existe tristeza. Nós somos, de novo, falo isso, né? Homopátias, a gente sofre, é contingência, faz parte da nossa vida. Isso vai ajudar os nossos filhos. Gente, eu acho assim que no geral era isso, eu queria chamar muito a atenção, eu queria que ficasse assim muito claro isso, tá? Que de 0 aos 6 anos é o período de desenvolvimento da criança. Que tudo que a gente fizer agora, e que tá tudo bem a gente errar, não tem problema você virar e falar assim, sair daqui, às vezes você fala assim, meu Deus, e agora? Eu fiz aquilo errado, ó, que bom. Nós somos educáveis, nós vamos aprender até o último. Essa é a grande novidade da pessoa humana. Isso é uma grande tapa na cara dessa psicologia que fala, ai, porque teve esse trauma, porque não vai mudar, esse determinismo horroroso. Não, existe sim volta, saída. É mais difícil? É, mas existe. Existe sempre a capacidade de uma pessoa se posicionar. E ajudar essas pessoas a serem livres é o que a gente quer fazer. Essa escola é uma escola que ajuda os pais a ajudarem os seus filhos a formarem critérios para livremente escolherem o bem, sabendo por que fazer isso. Então era esse o recado. Não sei se tem alguma pergunta em relação a isso, porque eu tenho esse convite aqui para vocês, fazendo para todo mundo, tá? Se vocês olharem naquele cronograma que eu mandei de formação de pais, a primeira coisa que aparece é esse estudo, um grupo de estudo desse livro aqui, tá? Lógico que até eu falei uma coisa de cada vez, né? Então primeiro eu vim para essas formações, aí agora eu faço a propaganda já, pra gente ver se a gente consegue começar. Eu não vou me lembrar, nem eu me lembro, gente, que semana do mês de março que eu pensei de fazer isso. Mas assim, eu tenho que imaginar que, se vocês se interessarem, tá a foto do livro aí, o site da Quadrante, para vocês adquirirem o livro. E a gente, no mês de março, eu quero começar esse grupo. Eu tinha pensado das 8 às 9, já teve uma mãe da outra sessão que virou para mim e falou assim, 8 às 9 eu não posso, se fosse no final da tarde. Dependendo do número de pessoas, a gente pode fazer 2 grupos. Dependendo do número de pessoas, a gente faz um grupo, a cada 3 meses a gente se junta e faz um sábado, não acontece nada, tá? O que é esse livro? Dos hábitos que mudam o mundo. É sobre virtudes. E fala virtudes para jovens leitores, porque supostamente é para crianças de 8, 9 anos que estão começando a ler. E seus pais. Então, fazer esse estudo com os pais. Porque a gente trabalha numa escola de educação personalizada e trabalha as virtudes. Só que a gente às vezes não entende o que é uma virtude. E eu estou ali repetindo uma coisa como se fosse um mantra e não é tão fácil assim. Não, você tem que ser forte nesse momento. Imagina, Deus me livre, usando um exemplo, né? Vou usar, gente, desculpa que me veio na cabeça agora, aquele professor, que foi meu professor, Vitor Salles, perdeu a filha de 6 anos, eu virar e falar para ele assim, não, você tem que ser forte nesse momento. Pô, não é assim a vida. Entende? Então, isso não é virtude, inclusive. Né? Então, entender o que é a virtude. Esse livro ajuda muito. Tá certo? Gente, era isso. Acho que eu consegui terminar, apesar da gente conseguir terminar a tempo. E assim, segundo o meu, a gente teria 4 minutos ainda aí, se alguém quiser falar alguma coisa. Não sei. Alguma pergunta, uma troca, um espaço para compartilhar. Uma pergunta simples, né, sobre a linguagem, né? Nessa idade dos 4 a 5, eu tenho uns filhos meus, né, o Teodoro, ele ainda enrosca um pouco com R, com L e tal.
gente vê que ainda não conseguiu desenvolver totalmente a folhinha, né? Essas palavras. O que você fala sobre isso, Helena? Então, existem também, é bem interessante que dentro da fonoaudiologia você também tem os marcos, tudo a gente vai falando de marcos, né? Quais são os fonemas que as crianças nesta faixa etária já deveriam estar, assim, como se fosse competentemente produzindo. Então vale a pena a gente olhar isso, tá? Uma troca séria que não esteja, assim, que ele já devia ter, um fonema que ele já devia ter tido competência lá atrás, habilidade para ter desenvolvido. Se ele continua trazendo isso, pode ser que precise de uma intervenção. A intervenção, quanto mais rápida ela, mais dá resultado, porque impacta na leitura escrita, tá? Então é isso, aí a gente pode depois ver isso daí, tá certo? Nada. Tina, Marta. Pergunta, na questão da leitura com as crianças, né, toda a importância nessa idade da leitura inclusive e tudo mais, a gente tem duas filhas, uma nesta idade e uma outra um pouco acima, né, com 7 anos. E tem me custado encontrar a leitura que agrade as duas, assim, que seja uma leitura bacana para esse momento, porque elas são juntas, então a gente tem que fazer uma mesma leitura. Existem, assim, realmente buscar recomendação assim, de leituras mesmo, sabe? Tá. Hoje nós não sabemos aonde buscar e o que fazer nesse momento. É uma dificuldade nossa hoje, sabe? Você está falando da Giovana E da Gabriela, que uma tem 7 anos. Então, Então, Marta, é assim, elas estão em fases diferentes, de complexidade e tudo isso. Então, muito provavelmente vai ser difícil mesmo você achar um único livro que dê certo para as duas. Porque a hora é única, né? A hora só tem um pai, né? Mas aí, mas olha o que eu acho bacana, e a gente recomenda muito dentro de uma escola de educação personalizada. Eu sei que isso demanda muito das famílias, demandou de mim também com 5 filhos, mas se provou muito, muito importante. Tem um momento para cada um. Quando a gente fala que cada um é único, irrepetível, insubstituível, o próprio livro, a própria leitura, né? Você manda uma lista de livros. Mesmo que eu tivesse uma lista de livros, mesmo que fosse, olha, esse daqui para Gabriela, esse aqui para Giovana, você nessa lista de livros ainda vai ter que descobrir aquele que tem a ver com ela, aquele que diz respeito a ela, descobrir quem é a sua filha, para você ter esse momento com ela. Entende? Então a minha sugestão seria essa. É difícil, mas ter um tempo para cada uma, né? Até para quê? Até o fato de cada um se sentir, aquele é o seu momento com ela. Aquele é o livro que vocês leem juntos. E aquilo é o que ela vai levar para a vida dela. Olha, o meu pai lia esse livro comigo e tá. Entendeu? Mais ou menos isso. Mas, fato, devem existir livros. Eu acho um pouco difícil, mas porque se você quer trabalhar a linguagem mais complexa para uma e outra, fica um pouco difícil, mas depois eu posso ver uma lista para você. O que mais, gente? Nada? Tudo certo? Oi, fala. Você tem autonomia com o Gabriel. Só que às vezes, não sei, essa autonomia parece meio que foge assim, do nosso controle, de certa forma, meio vira birra. Ele quer fazer as coisas do jeito dele, no momento dele, na forma que ele quer. Nem sempre isso é mais correto. E aí, às vezes, as famílias se prolongam muito. Por exemplo, teve um episódio e levou meia hora para conseguir conter a família. Isso é meio difícil. Você tem que prever antes, tá? Então, de novo, conhecer o teu filho. Então, conhecendo o teu filho, estabelecendo os combinados antes. Então, sei lá, você pode me dar um exemplo, assim? Talvez mais para a gente falar mais concreto. Mais no final de semana, porque ele quer mais com a mãe, porque você quer ficar mais tempo com a mãe, o livro antigamente era diferente. E aí acaba sendo uma questão mais de rotina mesmo, né? Para ele conseguir fazer. Na verdade, assim, né? Que ele não fique um pouco mais ele consiga sair daquele momento que ele está. Da crise. Na verdade, assim, foi um momento de raiva. O que mais acontece, talvez, é um momento de raiva dele, que ele queria fazer alguma coisa e não está sendo. Não deixamos, ou não pode ser feito
que ele não consegue mais se acalmar, não consegue. Sozinho, não quer se acalmar com a gente, não se acalma. Fica. Não se acalma. Não se acalma porque aconteceu um processo no cérebro dele. Porque o cérebro da criança, ele faz isso. É muito interessante. Tem um livro que chama O Cérebro da Criança, explica essa questão da birra afetiva e da birra de duas formas bem interessantes. Quando ele entra já numa crise, é como se fechasse uma porta e aquele sistema regulador dele é sequestrado, ele já não consegue mais mesmo. O que ele precisa é de uma contenção, de uma conexão, de uma calma. Não adianta você querer racionalizar com ele nesse momento. O que você pode fazer é antes. Então você já sabe que de domingo sempre acontece isso. Você já fala, olha, amanhã vai ser domingo, a mamãe, sei lá, eu tô inventando, a mamãe vai acordar e ela vai à missa, quem vai estar aqui com você e dar café da manhã para você é o papai. Então, beleza? Nós vamos dormir, você me ajuda a escolher? O que você quer que eu coloque para você no café da manhã? Normalmente, você prevenir ajuda muito, tá? Isso ajuda muito. Ele tinha muito, até antes de entrar aqui, ele fazia muito aqui mesmo, e a gente começou essa prevenção. Tipo, hoje é muito fácil sair de qualquer brinquedo, porque a gente criou uma forma de prevenir. Ó, tem mais 5 minutos, agora você vai fazer isso, depois vai fazer aquilo. Essa prevenção sempre acontece, porque esses que você falou comigo da lista é muito comum. Se a Érica não está em casa, nossa, aí acaba o mundo, é a mamãe só que acorda. Conta pra ele, filho, amanhã você vai acordar e não vai ser a mamãe, tá? E se mesmo assim, então eu quero deixar isso claro, filho, porque eu sei que isso te aborrece. Traduz pra ele aquilo que ele tá sentindo. E se ele acordar e fala assim, então filho, eu entendi, eu sabia disso, porque ontem eu te falei, né, que não ia ser mamãe, eu tô entendendo como você tá frustrado. Como que eu posso te ajudar? Joga a bola na mão dele de novo. Eu tenho certeza que ele vai dar uma boa palmada. Tá bom? Obrigada, gente. Um bom almoço para todo mundo.